A paz do Senhor, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, de todo o Brasil. Saúdo-vos com a santa, gloriosa e bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus nosso Pai. Estamos aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente exerce o ministério pastoral eclesiástico, o nosso ministério pastoral. Meus amados irmãos, meus amados amigos, irmãs e amigas, quero abrir um parêntese para fazer duas observações sobre o que está acontecendo ou o que tem acontecido nas últimas 48 horas na nossa República, no nosso país. Dia 29, próximo passado, na minha homilia, intitulado Deus é a Suprema Fonte da Vida, que publiquei no meu canal no YouTube, o canal denominado Pastor Cláudio Machado, e também no perfil do meu Facebook, também denominado Pastor Cláudio Machado, trouxe naquela homilia um versículo de um capítulo bíblico em Isaías, capítulo 10, versículo 1, que é uma mensagem de Deus, que muitos interpretam de diferentes formas, mas ele tem uma forma só. Ele é um anátema, é uma maldição. E este capítulo 10, versículo 1, ele tem um endereço único. Ele tem um único destinatário, ou seja, as autoridades constituídas de qualquer país do mundo. Mas, como somos brasileiros, vivemos no Brasil, nós temos que nos ater às autoridades constituídas da República Federativa do Brasil, nos três poderes da República: poder legislativo, poder judiciário e poder executivo, bem como nas três esferas de governo: governo federal, governos estaduais e governos municipais. Este versículo bíblico do capítulo 10, versículo 1, traz um ai, e o ai na Bíblia é um anátema, é uma maldição, é um castigo, cujos destinatários são estes. Infelizmente, e de antemão já apresento aqui os meus sentimentos e pêsames à família enlutada de uma autoridade com assento na Câmara dos Deputados brasileira, que faz parte de um partido que tem como uma das suas bandeiras, e defende radicalmente ela, uma das suas bandeiras, a morte, o aborto. E essa autoridade com assento na Câmara dos Deputados faz parte desse partido, faz parte deste ideal partidário e defende de forma radical essa bandeira, a bandeira da morte, a bandeira do aborto. Na homilia passada, preguei sobre isso. Na homilia que me referi há pouco, que estão nas minhas redes sociais, no canal do Facebook, aliás, e também no YouTube. Infelizmente, essa autoridade está passando hoje um momento muito difícil na sua vida. Muito difícil. Ninguém gostaria que, ninguém quer ser, ninguém gosta de passar o que essa pessoa está passando. Que Deus traga consolo para os corações de seus familiares. Perder um irmão de forma brutal e violenta, trágica, na madrugada de quinta-feira. E hoje ela chora aos prantos a ausência da vida desse irmão,
que não é mais seu irmão, é irmão da saudade da vida. Quando trago isso, eu penso e tenho a convicção de que há um nexo causal nisso aí, ou então terá sido mera coincidência. Mas as reflexões sobre isso deixo para vocês. O certo é que Deus é um Deus de amor e Deus de justiça. Bem-aventurados aqueles a quem Deus pesa sua mão de amor, e mal-aventurados são aqueles a quem Deus pesa sua mão de justiça. Mal-aventurados são, porque os ditames divinos de Deus são eternos, são para sempre. E a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, se cumpre em nossas vidas, porque Deus é fiel para com as suas palavras. Mas Deus não se agrada, não tem prazer na morte do pecador. Não. Deus tem prazer na sua salvação eterna. Façam suas reflexões sobre isso. E está aí, praticamente com um nexo causal do cumprimento deste capítulo 10, versículo 1, sobre autoridades. Mas que tenhamos piedade em nossos corações, a piedade de Deus, e oremos por essas pessoas. Carece muito das orações, das nossas orações, que somos filhos de Deus, cristãos, e pregamos a paz, o amor, a alegria e a salvação em Cristo Jesus. Outro ponto que quero comentar e abordar é que ontem foi comemorado no Congresso Nacional Brasileiro, na pleia das autoridades federais, os 35 anos da Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Esta Constituição, diria, e aqui eu expresso a minha opinião pessoal, não como pastor, mas como cidadão brasileiro, que esta Constituição deixou de ser uma Constituição. Ela é uma colcha de retalhos, ela é extremamente remendada, que penso eu que deveria ter um destino, o lixo, e ser produzida, confeccionada outra Constituição Federal, outra Constituição para a República, através de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, para esboçar profundas transformações e mudanças na estrutura do Estado brasileiro. Porque esta Constituição, penso eu, já não serve para mais nada, a não ser para prosseguir, embasar a insegurança jurídica, a insegurança constitucional e institucional da estrutura do Estado brasileiro. Esse Leviatã, que agora, nesses últimos tempos, deixou de ter apenas esta Constituição. Já são 11 constituições que ela tem. 11 constituições, que são as suas excelências, que compõem a Suprema Corte brasileira. É necessário, sim, haver uma Constituição para regir o Estado brasileiro, para organizar o Estado brasileiro e para que haja harmonia e regramento do bem viver do povo. Mas para nós cristãos brasileiros, para nós cristãos evangélicos, e penso que também para os cristãos apostólicos romanos, o que nos importa é esta outra Constituição. Esta é a verdadeira Constituição de um povo. E é a ela que nós regramos a nossa vida, o nosso comportamento e a nossa conduta. Pois então, é nesse aspecto que faço essa abordagem, porque como líder evangélico, como pastor evangélico, como teólogo, a gente não pode ficar por cima do muro, porque Deus não se agrada dos covardes. A gente tem que ter um posicionamento firme, contundente, à luz da palavra de Deus e sob
a sabedoria e a direção de Deus. E penso eu que já passou da hora de o país ter uma nova Constituição da República através de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Esta é a minha opinião pessoal como cidadão brasileiro. Agora, dito tudo isto, vamos meditar a palavra do Senhor, que vos trago à luz das Sagradas Escrituras, que nos leva a fazermos uma reflexão numa indagação feita por um dos discípulos de Jesus Cristo, Simão Pedro. Dirigindo-se a Jesus, Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Meus amados, meus amigos, minhas amigas, minhas irmãs, quando questionado por Simão Pedro, Jesus encontrava-se num momento emblemático de seu ministério terreno, sendo literalmente abandonado por seus discípulos e traído por outro. Dentre seus discípulos haviam murmuradores e incrédulos. Escandalizavam-se com os sermões de Jesus, que para eles eram duros ao ponto de indagar entre si: quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Abandonaram Jesus Cristo, apostataram-se da fé. E Jesus, dirigindo-se aos 12 que ainda restavam com ele, de forma lancinante indaga-lhes: quereis vós também retirar-vos? De repente, dentre eles, surge Simão Pedro, peitando Jesus: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. É como alguém chegasse a nós e perguntasse: onde passarás a eternidade? É como se alguém chegasse a nós e perguntasse: onde passarás a eternidade? Meus caros, não vos enganeis. Fora de Jesus não há salvação e não há vitória para as nossas vidas. Jesus é a porta que você bate e se abre. Jesus é o bom pastor. Jesus é o pão da vida que informa-nos que é o sustento que nutre a nossa vida espiritual. Jesus é a ressurreição e a vida. De maneira alguma ele nos lançará fora. Jesus promete receber de coração aberto todos os que se chegam a ele com arrependimento e fé. Os que assim vêm a Jesus fazem-no em resposta à graça de Deus que lhes foi concedida. Há caminho para o homem que para o homem parece ser direito, mas o fim dele são caminhos para a morte, ou caminhos de morte. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. A mente humanista é insuficiente, é incapaz para determinar o que é verdadeiro ou falso, bom ou mal. A revelação da palavra de Deus é a única fonte infalível para se determinar o caminho certo desta vida. É a única fonte para determinar o caminho certo desta vida. O caminho traçado pelo homem contém as sementes da morte. O caminho de Deus leva à vida eterna. Reflitamos sobre isso. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas e as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem a tem nos ofendidos e aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para todos sempre. Amém. Recebam a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.